Olá, meus amores do quarto ano A, quarto ano B, C, quarto ano tarde. Bem-vindos a mais uma videoaula. Estou eu aqui, professora Neta, do Instituto Educacional São José, para fazermos a correção da nossa revisão de história, meus amores. É a revisão mensal das provas, isso mesmo. As provas já estão chegando, então se preparem. Mas antes de corrigir, vamos fazer aqui uma retrospectiva dos conteúdos que nós vimos, durante essas aulas. Estudamos o que no capítulo 1 do livro de vocês, Farias Brito? Vocês lembram o que foi que nós estudamos? Ah, meus amores, lembro não, esqueceram, então vou revisar aqui a memória de vocês. Nós falamos sobre as primeiras trocas comerciais, como foi que o comércio se originou, o início do comércio. E o que vimos durante essa aula? Vimos que o homem, ele começou a dominar as técnicas agrícolas, Ele aperfeiçoou a agricultura e no início eles plantavam o quê? Somente o necessário para a sua sobrevivência. Só que com esse aperfeiçoamento da agricultura, eles foram plantando e colhendo além do necessário, além do que eles precisavam. Então, esse excedente, é o que nós chamamos de excedente, eles faziam o quê? Começaram as primeiras trocas comerciais, com as comunidades familiares, as comunidades mais próximas. Então, eles começaram a trocar mercadorias. E assim, tivemos a origem do nosso comércio, Através de trocas, que a princípio eram trocas diretas, um produto no outro. Só que depois, eles foram dando um valor específico para esses produtos, De acordo com o tempo de produção de cada um. Então, o comércio foi se modificando ao longo do tempo. O que foi que vimos no capítulo 2 do material de vocês, Farias Brito? Vimos o quê? A expansão do comércio, Que o comércio, ele começou a expandir. O que era de início só entre as comunidades próximas, entre as comunidades vizinhas, esse comércio foi além, bem além. E como era que o homem fazia para levar seus produtos para ser comercializado, distantes? Eles começaram a fazer o quê? Abrir rotas, criar caminhos, rotas marítimas, rotas fluviais, E terrestres também. Então, o homem que teve destaque para quem? Vocês lembram? Para os fenícios, Então, os fenícios, eles começaram a comercializar bem distante. Esse comércio, meus amores, gerou o que também? Troca de culturas, troca de conhecimentos entre eles, mas gerou também alguns conflitos, Porque eles começaram, a discutir, a brigar por conta de quê? Por conta das rotas, Das rotas marítimas, das rotas do comércio, ok? Então, vimos tudo isso até chegar à origem do nosso dinheiro, As primeiras moedas, como é que era feita. Vimos tudo isso durante as aulas. Mas estudamos o que no livro de vocês de História do Piauí? Falamos de quê, gente? Nós falamos da vinda do homem à América. Como o homem chegou aqui, Temos algumas teorias, abordadas aí no material que foi discutido durante as aulas. Vimos também a importância do trabalho de quê? Do arqueólogo, Como ele descobre, os vestígios deixados pelos nossos antepassados, a importância desse trabalho. Vimos também o patrimônio cultural que nós temos no nosso estado do Piauí, de grande importância. Vamos lá corrigir nossa revisão? Deu para pegar um pouco de todas as aulas? Então vamos lá para a primeira questão da nossa revisão. Materialzinho na mesa, tá? E vamos corrigir. Lá na questão 1 está falando o seguinte: os primeiros grupos humanos, eles plantavam e criavam animais apenas para garantir a sobrevivência. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, Gerando o quê? Mais alimentos do que o necessário para o consumo deles. Esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares. Esse trecho faz referência à origem de qual atividade? Responder aí. Será que isso faz referência ao extrativismo? A atividade do extrativismo? Não, gente? Por quê? Porque o que é o extrativismo, É extrair, é retirar da natureza, Então, não seria. Será que seria pecuária? Não, eles criavam animais, Mas não está referindo só à pecuária, está se referindo ao quê? Aos produtos em geral, ao excedente, Ao que sobrava. Então, não seria pecuária. Então, deu origem a quê, turma? Vamos repetir, vamos ver lá. Se está falando de trocas, de mercadorias,
Vamos lembrar de quê? Do comércio. Então, a resposta seria o quê? O comércio, né? Que é a troca, a venda de produtos, né? E de mercadorias, ok? Vamos para a questão número 2. Marque as alternativas verdadeiras, tá? Só as corretas, tá? A respeito das primeiras trocas comerciais. Vamos para a letra A. Os grupos humanos, eles passaram a estabelecer valores diferentes para cada produto conforme o tempo necessário, né, de produção, de tempo para produzi-lo. É correta essa informação? Corretíssima, né, meus amores? Então, marquem aí a letra A, tá? Vamos para a letra B. As trocas de produtos começaram apenas há 200 anos atrás, tá? Há 200 anos, turma? Foi há 200 anos? Não, né, turma? Essa questão aí está, né, falsa. Falciane, não é, a letra B está falsa. Por que ela está falsa, professora? Porque está falando que foi apenas há 200 anos e foi o quê? Há 10 mil anos atrás, turma. Então, letra B, falsa, falsa. Vamos para a letra C. O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares. Obviamente que sim, né, gente? Quanto mais eles aperfeiçoarem essas técnicas agrícolas, mais produtos eles obtinham, e o que eles não plantavam, eles iam lá e trocavam, né, com as comunidades vizinhas. Portanto, letra C, corretíssima. Letra D de delícia. Vamos lá. Nas trocas diretas, as mercadorias eram usadas como moedas e nem sempre havia diferença de valor entre elas. Essas trocas, elas evitavam o quê? O desperdício, né, turma? E também aumentava a diversidade alimentar dos grupos. Tá correta essa informação, turma? Responderam aí? Vamos conferir? Corretíssima a letra D, tá? Vamos para a próxima. Questão de número 3. Na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou no 3º milênio antes de Cristo um povo semita, que passou a ocupar a estreita faixa de terra com cerca de 200 quilômetros de comprimento, apertada entre o mar e as montanhas. Várias razões os levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque, né, com o Egito e a costa, que oferecia lugares para bons portos, e cedro, que era a principal riqueza utilizada na construção de navios. Viram a informação? Vamos lá. O contido nesse parágrafo refere-se a que povo? Vamos lá, qual foi o povo que se destacou no comércio, gente? Vamos lá, foi o fenício, letra A? Será que foi, turma? Vamos averiguar as demais. Foram os hebreus? Não falamos dos hebreus durante as aulas? Foram o sumério? Falamos do sumério, né, gente? Que o sumério teve uma importância muito grande na nossa história, porque eles criaram uma escrita muito importante que facilitava na comunicação. Mas não é os sumérios, o parágrafo não está se referindo a ele. Foi o povo hitita? Também não, turma. Assírio? Também não. Qual é a resposta correta? É a letra A de amor, turma. Letra A é a resposta correta, que foram os fenícios que se destacaram no comércio, né? E as informações estão referentes a ele, ok? Questão de número 4, vamos lá para 4. Como os mercadores levavam seus produtos para as regiões distantes? Lembra que os fenícios, eles moravam numa região que tinha, né, era bem beneficiado eles, porque essa região possuía uma grande quantidade de madeira, que era o cedro, que era uma madeira leve, ótima para fazer as embarcações. Então, os fenícios, eles se destacaram, né, nesse comércio marítimo por conta de eles produzirem as suas embarcações. Mas como era que ele levava esses produtos? No barco, obviamente. Mas para isso eles tiveram que fazer o quê? Criar caminhos, né? Criar rotas, que eram rotas marítimas, fluviais, tá? E terrestres. E tá aí a resposta para vocês, tá? Os produtos eram transportados por terra, que eram as terrestres, e por meio de rios, as rotas fluviais e também marítimas. Vamos para a questão 5. Os fenícios, eles habitavam a região montanhosa e com poucas terras férteis. Motivo que os levou a... Vamos ver as alternativas. Olha a letra A sobreviver da agricultura e da comercialização de produtos que cultivavam. Seria essa a resposta? Obviamente que não. Por quê? Porque está dizendo que o terreno não eram férteis, né? Eram terrenos que não propiciavam a agricultura. Então, como era que eles foram sobreviver da agricultura se o terreno não era fértil? Então, a questão A está anulada. Vamos para B? Vamos ver. Viver afastado de outros povos que se desenvolviam rapidamente. Será que foi isso o motivo?
Não tem sentido, né, gente? Viver afastado de outros povos. Então, a letra B também está descartada. Vamos para C? Desenvolveu o comércio marítimo como principal atividade. Olha aí, pode ser essa daí, né? É a possível resposta, não é? Mas vamos ver as outras? Vamos à letra D. Sobreviver da pecuária. Ótimo, que eles criavam animais, até aí tá ótimo. E da comercialização de produtos agrícolas. Opa, achamos um erro aí. Comercialização de produtos agrícolas? Como? Se as terras deles não eram nem propícias para a agricultura. Letra D, descartada. Vamos lá para a letra E. Desenvolver a escrita cuneiforme. Opa, outro erro. Cuneiforme? Não, né? Não foram os fenícios que desenvolveram a escrita cuneiforme. Então, a opção correta é a letra C de coração. Marcou aí? Vamos para a próxima questão de número 6. Cite duas características que definem a sociedade fenícia. Opa, muito boa. Boa essa questão. Quais são as características, gente, que definem, né, essa sociedade fenícia? Eles se desenvolveram em quê, né? No comércio, não foi? Então, seria a opção certa, uma delas, o comércio. E a outra característica, tá pedindo duas. Era a religião deles, turma. Qual era a religião dos fenícios? Era monoteísta ou era politeísta? Lembra? Vamos ver a resposta? Era o comércio e o politeísmo, tá? Eles acreditavam em vários deuses, ok, turma? Vamos para a sétima? Além de realizar o comércio de muitos produtos, os fenícios também divulgaram seu idioma e um tipo de escrita criado por eles. Qual era a função, né, desse sistema de escrito criado por eles? Que função era essa? Lembram? Vimos isso durante as aulas. Era divulgar, gente, né? As rotas, era divulgar o seu comércio, né? Era para estabelecer uma comunicação. Eles precisavam saber a comunicação entre os diferentes grupos. Lembra que a gente viu também que eles, né, além desse comércio, eles também difundiram a sua cultura, né? Que um passava conhecimento para outro. Vimos isso durante as aulas. Eram conhecimentos matemáticos, né? Eram conhecimentos astronômicos, era conhecimento sobre o artesanato, sobre a forma de produção de tecidos. Então, era tudo isso. Vamos ver a resposta. Ajudar na comunicação e também no comércio, tá? Vamos para a questão de número 8. Entre os fatores que favoreceram o sucesso do comércio e marítima da Fenícia, né? Podemos destacar que a região dos fenícios, né, onde eles habitavam, letra A, era rica em cedros, que fornecia valiosa madeira para a construção de navios. Obviamente que sim, você já sabe, tenho certeza que vocês marcaram a letra A. Letra A, correta. Vamos para B. Possuía bons portos naturais em suas principais cidades, que era Ugarite, Biblos, Sidom e Tiro. Correta? Sim, né? Corretíssima a letra B. Marcou a letra B? Xzinho aí na letra B. Vamos para C. Era rica em jacarandás, que fornecia valiosa madeira para a construção de embarcações. Opa, jacarandá? Não era jacarandá, não era, turma, era o cedro. Então, letra C, errada, falsa. Falciane aí na letra C. E vamos para a D. Tinha praias repletas de um molusco, olha só, que era chamado de múrice, do qual extraía a púrpura, que era um corante de cor avermelhada, bastante utilizado para o tingimento de tecidos e que era procurado pela elite de diversas regiões da antiguidade. Essa cor, ela representava a nobreza, era uma cor luxuosa, então era muito procurada e tinha realmente esses moluscos lá, em grande quantidade. Por quê? Porque eles ficavam onde? Na região ali do mar Mediterrâneo e tinha bastante molusco, então letra D, correta. E só tem uma alternativa falsa. Vamos para E. Vamos ver aqui a E ainda. Tinha terras férteis, né? Em uma região montanhosa que facilitava a prática da agricultura. Opa! Olha o erro aí. Terras férteis? Não, né, gente? As terras de lá não eram férteis. Eram terras que não produziam, né? Não tinha grande produção na agricultura. Portanto, a letra E, falsa, tá? Vamos para a nona. Questão 9, sobre as características da civilização fenícia, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Predomínio do comércio marítimo no mar Mediterrâneo. Era no mar Mediterrâneo, gente, predomínio? Né? Corretíssima, né, turma? Verdadeiro. A criação de um alfabeto fonético com 22 letras. Foi o fenício que criou, gente, esse alfabeto fonético? Sim, tá?
Foi ele que criou esse alfabeto fonético com 22 letras, que depois foi modificado acrescentando as vogais, tá? Então, verdadeiro. Desenvolvimento de uma religião monoteísta. Opa, achamos um erro. Monoteísta não, né? Fenícios, a religião deles era o quê? Politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, né? Então, falsa. F de falso. Vamos prosseguir. Organizava-se politicamente em cidades-estado como Sidom. Correto, né, turma? Eram as cidades por onde ele percorriu. Criação da escrita cuneiforme. Cuneiforme, não é errado, então, verdadeiro. E a última, falsa, tá? A escrita cuneiforme não foi criada pelos fenícios, e sim pelos sumérios, né, meus amores? E vamos para a 10ª questão. Além de grandes comerciantes marítimos, que outro legado foi deixado pelos fenícios para as civilizações posteriores? Né? Que outro legado, que outra importante contribuição os fenícios tiveram? Ora mais, a escrita é uma delas, né, turma? E a criação do nosso alfabeto, do alfabeto fonético, tá? Criado por eles. Vamos para a 11ª, lá do livro de vocês do Piauí. Observe o mapa e nós temos o mapa aí com a enumeração, né, turma? É a enumeração e temos aí as setas, a vermelha, que é a número 1, a 2, que é a verde, a 3, que é a amarela, e a 4, que é a azul. Está falando de quê, meus amores? Da chegada do homem à América. E aí nós temos o quê? As possíveis rotas, né, de chegada. Aí são o quê? Teorias, tá? Vamos, o que está pedindo na questão? Escreva a teoria referente a cada uma dessas rotas enumeradas no mapa. Lá na rota 1, qual é a teoria que está se referindo? É que a chegada do homem à América foi pelo Estreito de Bering, entre quê? Entre a Ásia e a... olha aí a resposta, gente. E a América do Norte, tá? Há 15 mil anos atrás, era um chamado de ponte de gelo, vimos isso, que era um estreito, tá? Então, essa aí é a primeira teoria. A segunda teoria é Malaio-Polinésia, que o homem... Segundo esta teoria, o homem teria chegado aqui à América há 30 mil anos atrás, atravessando diversas ilhas, tá, da região da Polinésia. Vamos ver para a terceira teoria. Qual era essa teoria? Era a australiana, meus amores. Os homens chegaram à América, segundo essa teoria, há 30 mil anos, atravessando as ilhas a partir da Austrália. E a quarta teoria, vocês lembram dela? Falamos dela, é da Aniette Guidon, nossa arqueóloga, né? Que mora aqui no nosso estado há bastante tempo, que veio pesquisar e se apaixonou pelo Piauí. Ela não descarta as outras 3 teorias, mas ela acrescenta, né? O que ela acrescenta na teoria dela? Ela acrescenta a possibilidade de que o homem chegou pelo continente americano, tá? Há aproximadamente 50 mil anos. Então, essas 4 teorias, complete aí no espaço de vocês, de acordo com cada enumeração do mapa, tá? Vamos para a 12ª questão. As pinturas rupestres, elas são importantes registros históricos, né? Vimos tudo isso durante as aulas. Elas são encontradas nas paredes das cavernas, como as que existem lá no Parque Nacional 7 Cidades, que é um patrimônio material do país, não do Piauí, gente, do país todo, tá? Olha aí a imagem da figura rupestre e o que está representando aí nessa imagem. Vamos ver a pergunta. Observe a imagem e responda o que os homens primitivos representavam nessas pinturas rupestres. Era o que, turma, que eles representavam? Era o dia a dia dele, era o modo de vida. Eles faziam o quê? Como é que eles viviam naquela época? Viviam da caça, viviam da agricultura, da coleta de frutos. Então, eles registravam o dia a dia deles, tá? Vamos conferir aí a resposta. Representava as atividades praticadas por eles, né, no dia a dia, que era a caça, a pesca e etc, né, porque tinha agricultura também e a coleta de frutos. Então, era isso, meus amores. Estude, reveja direitinho, tenha cuidado na hora de fazer a prova, tá? Muita atenção na hora da prova, por favor, porque encontrei algumas provas com questões em branco e fiquei preocupada, tá? Então, tenha mais atenção na hora da prova e até a próxima aula. Fique em paz e fique com Deus.